Boa noite, boa noite a todos que estão acessando agora a nossa live. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Escola de Professores Inquietos. Nós vamos aguardar mais um pouquinho para que os outros participantes também possam acessar e aí logo nós já vamos iniciar com a nossa convidada de hoje. Boa noite. Muito legal. Pessoal, então, hoje à noite nós vamos receber mais uma convidada aqui das nossas lives da Escola de Professores Inquietos. O meu nome é Marília, eu sou orientadora pedagógica do Colégio Farroupilha e hoje estou então como moderadora, dessa live, dessa conversa sobre o impacto construtivo da comunicação não violenta. Essa live ela faz parte de uma campanha chamada Inquietos em Casa, promovida pela Escola de Professores Inquietos e também pelo Colégio Farroupilha. O objetivo, a inspiração dessa campanha é justamente os educadores que estão se reinventando nesse período de pandemia e tem como objetivo trazer alguns conteúdos e algumas atividades que possam auxiliar a todos os profissionais da educação nesse momento. Vocês podem acompanhar pelo site da Escola de Professores Inquietos e também pela página do Instagram outras lives e outros materiais que são postados para que possamos contribuir também com esse momento que estamos vivendo. Então agora eu vou chamar a nossa convidada de hoje, que é a Renata, para que ela possa então estar aqui conosco. Vou chamar ela aqui. Vamos aguardar mais um pouquinho então. Vamos. Tô só aguardando então a Renata aparecer aqui para que a gente possa convidá-la. Ó, a Renata entrou, vamos lá. Vamos aguardar então que ela deve estar entrando. Deu! Boa noite, Renata. Boa noite, Marília. Como é que tu está? Tudo bem? Tudo certo, muito bem. Estou muito feliz de estar conversando contigo, Querida, eu de também. poder trazer um pouquinho da CNV para os colegas, para todos os educadores que estão passando por esse momento tão diferente, e se reinventando, como eu disse antes. Uhum. Eu sou uma, né? Sou uma Uhum, educadora me reinventando. todos nós, Exatamente. É muito legal ter a oportunidade de falar sobre esse assunto e também vivendo a partir da minha própria experiência, né? com certeza. Bacana, Renata. Então, bom, depois, é claro, tu pode te apresentar, mas eu queria explicar para as pessoas que estão nos ouvindo que a Renata, então, é psicóloga, pessoal, e é mestre e doutora em comunicação social, é especialista em CNV, trabalha com desenvolvimento de pessoas, de grupos, de equipes, e hoje, justamente, ela vai falar um pouco para a gente como a CNV pode nos ajudar, nesse momento e em outros da nossa vida também, onde a gente está aí Uhum. sempre se relacionando com a pessoa. Antes de passar a palavra para ti, Renata, eu queria só explicar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica do nosso evento, tá? Do nosso momento Maravilha. aqui. A gente vai ter, então, uma fala de aproximadamente 30 minutos, e aí, depois dos 10 minutos finais, a gente pode responder as perguntas, que vierem do público. Algumas perguntas também já estava aberto, os stories, para que as pessoas pudessem se manifestar. Uhum. E aí, no final, a gente pode, conversar um pouquinho mais com o público. E pode ser que a gente não consiga responder, todas as questões, mas os canais da Escola de Professores Inquietos vão estar abertos, e a gente pode também continuar esse papo depois, tá bem? Bem-vinda, fica à Ok. vontade agora. Contigo. Ok. Bom, então deixa eu só te fazer uma pergunta, Marília. Provavelmente possam Uhum. ir surgindo algumas questões aqui, né, nos comentários. Aí tu fica atenta a essas perguntas que tu entende que pode ser importante
para poder criar esse Claro. contexto todo, né, para o público que está aqui. Tá. Bom, primeiro quero Posso, agradecer. então, daqui a pouco, posso Oi. te interromper e daqui a pouco, em algum momento, que vier Sim, alguma pergunta significativa, tá bem? fica bem à vontade, tá? Porque daí a gente cria Tá essa bem. dinâmica, porque a minha tendência natural é já ir olhando os comentários e já ir respondendo, mas eu entendo que a gente também tem Perfeito. que privilegiar aquilo que pode ser fundamental, né, para o objetivo que a gente tem. Bom, primeiro, quero Tá agradecer bem. demais o convite, né? Porque para mim vocês são muito especiais, são meus clientes queridos. E além de tudo, tenho uma admiração enorme pelo Colégio Farroupilha e tenho uma admiração enorme pelo projeto lindo que vocês têm dos professores inquietos. Para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês falando sobre comunicação não violenta, que eu amo. Bom, então olha só. Algumas coisas que eu entendo que podem ser bem importantes a gente trazer aqui. Primeira coisa, né, Marília, é talvez falar um pouquinho sobre o que é essa tal comunicação não violenta. Porque é possível que Uhum. algumas pessoas que estejam aqui conosco não tenham tanta clareza a respeito do que é básico para a gente entender. Oi, Cássia. Eu vou parar de dar oi para as pessoas aqui, estou vendo vários nomes conhecidos, para poder engatar, senão eu começo a dar, né? Mas é tão Dispersar bom, aqui. É né? bom, é Saber, gostoso, fico vendo o nome saber que de vocês uns. estão conosco. É maravilhoso. Mas enfim, para a gente poder evoluir, já que uma hora passa voando. Bom, Sim. gente, comunicação não violenta, para quem nunca ouviu falar nesse termo, ou mesmo já ouviu falar e não tem muita clareza do que significa, é uma experiência de vida diferente que se abre quando a gente conhece CNV. CNV é uma metodologia que é muito mais, é uma abordagem, eu digo que é uma filosofia de vida, é um olhar para a vida que foi Uhum. desenvolvido, Marília, por uma pessoa chamada Marshall Rosenberg, né? Eu acredito que tu saiba um pouco a respeito Uhum. disso, né? E, Sim. e na verdade ele desenvolveu, gente, toda essa forma incrível da gente se relacionar a partir de uma experiência de vida dele. Ele é psicólogo também e intermediando conflitos e percebendo com muita clareza que dependendo da maneira como a gente se expressa, nós podemos gerar mais atrito, mais estresse, mais conflito ou mais colaboração. Então imagina que Uhum. nós que estamos aqui hoje estamos vivendo uma situação para a gente que é a primeira vez na vida que a gente vive, uma situação que se prolonga dessa forma, uma situação em que nós estamos enxergando as coisas muitas vezes com um véu, eu digo um véu, assim como se tivesse um paninho aqui na frente, distorcido, porque existem muitas emoções aflorando nesse momento. Emoções como, por exemplo, de medo. Cara, quanto tempo isso vai durar? Será que eu Uhum. vou conseguir passar ileso? Será que a minha família vai passar ilesa? Pensando na perspectiva dos pais e considerando todo esse cenário da educação. Eu sei, eu sou mãe de um filho de 9, né? O quanto que está sendo Uhum. efetivo, de fato, todo esse período. E cada pai tentando atender necessidades diferentes. A gente vai falar um pouco sobre isso, porque o conceito de necessidades ele é muito importante em comunicação não violenta. Mas a comunicação não Uhum. violenta, se a gente pudesse resumir assim em poucas palavras, é uma consciência de que nós temos corresponsabilidade. Marília, quem está aqui com a gente. Se eu quero um Uhum. resultado na minha vida, eu quero uma experiência na minha vida. E geralmente o que a gente quer é uma experiência de vida mais harmônica e mais feliz. Eu tenho corresponsabilidade sobre a maneira como eu estou agindo e o resultado que eu vou colher. Então, uma das coisas muito importantes para a gente poder dar conta de todo esse cenário, em diversos papéis, porque nós estamos aqui, né, hoje, alguns no papel de pais de crianças que estão preocupados sobre como as escolas, e preocupados sobre como as escolas e os professores estão garantindo que esse ano letivo seja um ano bastante frutífero, produtivo, né, para a experiência dos seus Uhum. filhos, que estão tendo um pagamento mensal na escola e que muitas vezes podem estar entendendo que não estão recebendo aquilo como gostariam. Pais com necessidades diferentes, professores que estão aqui tentando olhar sobre como podem potencializar a sua experiência da melhor Uhum. forma para poder tirar de tudo isso algo que seja algo bastante positivo e um aprendizado de transformação significativo para si, para os seus alunos. Estamos aqui também, muitas vezes, né, no papel de ambos esses papéis acontecendo juntos. Sou professora e também sou mãe, e nesse Uhum. processo todo, lidando com tantas necessidades e tantas preocupações diferentes. Então, gente, olha só. CNV vai poder nos ajudar nesse processo, porque vai mudar a maneira como a gente enxerga as coisas.
Porque nós temos um hábito cultural, Marília e turma que está aqui com a gente, de nos focarmos no certo e no errado. Então, a gente aprendeu a olhar isso assim. Não, o certo de fazer é assim. Só que eu quero dizer para vocês que eu faço parte de um grupo de mães, porque meu filho está numa escola. São ele mais 28, tá? E aí a gente escuta ali dentro, Marília, de tudo. Mães que estão achando a experiência, que reclamam, né? Porque queriam que os filhos, que o ano fosse cancelado e a gente começasse tudo do zero. Uma outra turma de mães que diz, não, não começa do zero, começa a fazer o ano americano, a gente começa o ano em agosto, e agora, em vez de ser de março a dezembro, vai ser de agosto a julho. Outras pessoas que têm um outro olhar para a situação, que dizem o seguinte, não, mas só um pouquinho. A gente não podia estar com essas aulas online. A gente tinha que receber a matéria em casa e cada um fazendo o seu horário, porque na hora que meu filho tem que estar na sala de aula, que eu tenho que dar suporte, também é a hora que eu tenho que trabalhar para entregar as coisas para o meu gestor. Tem outras que estão maravilhadas. Ai, que maravilhoso que a gente tem essa aula online, porque agora no tempo que meu filho está na frente da tela, eu estou fazendo uma coisa de trabalho. Outras são desesperadas, porque tem 2 filhos, um em série diferente do outro, e os horários das aulas são diferentes das aulas, né? Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Uma série de realidades, né? Série de realidades. E aí, Marília, olha que coisa maravilhosa que tu trouxe. Uma série de realidades diferentes e uma série de pessoas diferentes, onde cada uma delas tem uma necessidade diferente. Então, o que a CNV nos empresta, gente? É principalmente um instrumento de comunicação que, antes de ser uma comunicação minha com a escola, minha com o aluno, minha com o meu par, minha com o meu gestor, minha com os pais, né? Ou seja, com o marido, com o próprio filho, ela é a mesma estrutura para todas as relações. E ela parte de um olhar que começa dentro de mim. Que é eu parar para perceber o que é necessário para mim. O que é importante, o que é precioso, o que é fundamental, quais são as minhas necessidades nesse momento. Para que eu consiga, a partir desse olhar, primeiro entender o que está acontecendo dentro de mim, para que eu tenha melhores diálogos com as pessoas. Sim. Marília, verdade, tu fica bem à vontade, eu, né? Fala aí, porque se tu deixar, eu fico discursando até amanhã de manhã. Não, tá ótimo. Mas eu já fiquei pensando, claro, como é que eu vou trabalhar com o outro se eu não tiver bem identificado em mim essas questões, né? O que eu estou sentindo, quais são as minhas necessidades, né? Para daí depois tentar levar isso para uma relação, né? Tô aprendendo aqui contigo. Sim, e aí o que acontece? É aquele clichê de primeiro bota a máscara em ti, tá? Certo. Depois que tu estiver respirando, que a gente vai conseguir dar conta do aluno, do diretor, do pai, do Espírito Santo, né? De todo esse povo, que são as relações que a gente tem, porque nós exercemos na vida diversos papéis, além do papel de professor. Então eu tenho uma questão que começa com autorresponsabilidade, que é uma das bases da comunicação não violenta, que é essa convicção de que a vida nos apresenta, seja o nome que a gente quiser dar, imprevistos, adversidades, intempéries, né? Então, a vida é movimento. A gente não tem controle sobre o que vai acontecer. Porém, quando eu percebo que eu sou autorresponsável, eu vou ter uma contribuição no resultado final da experiência que eu vou ter na minha vida diante do que está acontecendo, e também na experiência que eu vou promover com as pessoas que estão na minha rede, eu começo a perceber o seguinte, eu posso escolher como eu vou passar por isso. Sim, eu tenho muito mais consciência daí do meu papel, né? E de como eu posso fazer diferentes escolhas, né? Da forma como vou me colocar nessa situação. Gosto muito dessa ideia da consciência, né? É lindo, né? E ela é linda, no meu ponto de vista, Marília, porque ela nos abre possibilidades de ação diferentes. Quando eu estou me relacionando com a quarentena, com o coronavírus, com o isolamento, o nome que a gente quiser dar, entendendo não é justo, olha que coisa, tudo que estou sendo obrigada a fazer, olha, eu estou fazendo tudo da melhor forma possível e recebo reclamação, as pessoas nunca estão contentes, a gente, né, tantas coisas que são pensamentos que vão passando no nosso diálogo interno. Então, uma outra coisa importante aqui é que a comunicação, gente, ela não é só esse processo meu com o outro. Ela é, acima de tudo, o processo meu comigo.
Qual é a comunicação interna que está rolando aqui, que eu chamo de diálogos internos, né? Qual é o diálogo Uhum. que eu estou escutando? Qual é a vozinha que está dentro de mim? Porque se a vozinha é uma vozinha de queixa, de reclamação, não é justo, eu estou sempre fazendo o meu melhor, eu estou ali dando Uhum. aula, fazendo, me dedicando, tendo que me reconstruir, aprender a usar tecnologias que eu não sabia, eu estou aqui tentando dar o meu melhor e de repente eu olho para uma tela e eu só vejo siglas. RB, JZ, Sim, KL, sim. MR, Uhum. né? Porque as pessoas podem Uma escolher. realidade bem, Acontece com vocês? bem do momento. Acontece? Acontece aí, Sim. Marília? Porque Uhum. Que comigo coisa, não? acontece. Porque assim, eu estou dando aulas por uma plataforma, né? Então, o que acontece Certo. comigo? Eu hoje tenho uma. Aliás, hoje não, finalizei uma turma na sexta-feira, maravilhosa, de comunicação não violenta. Foram 16 horas Uhum. só sobre isso, com uma série de pessoas que escolheram saber mais a respeito desse tema. E aí, a câmera é livre. Vai ter gente que vai estar ali, sorridente, me olhando, e vai ter gente que vai estar só com seu nome. E às vezes a própria plataforma não me permite nem saber o nome, porque ela coloca um código ali do telefone, aí aparece iPhone ou Samsung, ou Motorola, ou o Dá. que for, né? Então a gente não sabe nem o nome da pessoa que está ali. E Claro. aí, gente, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu estou vivendo esse processo. E aí, nesse Uhum. processo, vai ter pessoas que vão tirar isso de letra. Vão olhar para aquela sigla e vão entender, tá tudo bem. Eu tô aqui cumprindo com o meu trabalho, tô dando o meu melhor e tá tudo ok. O outro tem a liberdade de poder escolher se ele quer aparecer ou não. Vai ter Uhum. gente que vai ter um sofrimento, que vai olhar para aquilo e vai ter uma sensação, meu Deus do céu, será que tem gente aí? Porque quando a gente está Uhum. dando aula, a gente está dando aula falando sozinho, porque o microfone só fala um por vez. Então, Sim. para essas pessoas que se sentem mais desconfortáveis, né? Eu estou trazendo isso como um exemplo, mas eu acho que é super legal da gente olhar, porque Uhum. eu tenho conversado com pessoas que estão dando aula online e uma das coisas que eu tenho percebido é esse tipo de desconforto. Então, eu vou tentar costurar tudo com Uhum. a história da CNV, tá? Ah, perfeito. Acho Olha que isso é só, bem, é bem oportuno para significativo para a gente vocês. nesse momento. Que É, bom. já escutei de bastante vários colegas assim de várias realidades que estão enfrentando essa questão. De ter que lidar com essa dorzinha. Isso? Uhum. Porque olha Isso, só, exatamente. gente. Uma coisa é, resolvi ser professor de cursos online. Isso é Sim, uma coisa que eu decidi na minha vida e eu estava fazendo isso, é meu claro. projeto, é maravilhoso. Tô Tu te super. prepara para isso, né, Renata? Tu te prepara para isso. Tu sabe o que vai vir com uma aula EAD, por exemplo, né? E eu acho que o que tu vai E, ver é diferente do que a gente está vivendo agora, né? Que não foi uma escolha assim tão consciente, né? E foi muito isso. rápido. E olha só como é maravilhoso isso que a gente está conversando aqui, gente, porque nós vamos pegar esse exemplo e isso vale para tudo na nossa vida, tá? Então, uma das Uhum, premissas da comunicação não violenta é que a gente possa primeiro conversar com a gente. O que eu estou escutando? Porque aquilo que eu escuto vai gerar emoções. Então, se eu estiver escutando dentro de mim um ranço, eu não escolhi, mas olha que droga, se eu quisesse ser professora de cursos online, eu estava dando cursos online agora, então estão me obrigando. Quem é que está me obrigando? É o planeta, é o coronavírus, é a escola, ou é a universidade, ou é o presidente, né? Ou é sei lá quem. É Deus, o nome que a gente quiser dar, universo. Mas a gente fica com uhum, uma sensação, quando a gente está com esse diálogo de que eu não escolhi, de que só me resta aquela alternativa. E quando eu acho que só me resta aquela alternativa, eu me relaciono com aquela tarefa como se aquela tarefa fosse pesada para mim. E aí a minha necessidade básica, porque comunicação não violenta parte de necessidades. Todos nós nos movimentamos, falamos ou deixamos de falar, agimos ou deixamos de agir para atender coisas que são importantes para nós. Só que tem uma coisa maravilhosa que é todos nós seres humanos temos necessidades universais. O que quer dizer uhum. isso? Eu posso ter em maior ou menor grau, aquilo é mais ou menos importante para mim, mas todos temos Tá. as mesmas necessidades. Eu e tu, Marília, tu tem necessidade de autonomia, eu também tenho, tu tem necessidade de harmonia, eu também tenho. Então, essas necessidades, elas percorrem algo que é da nossa natureza, é inerente a todos nós. Então, quando a gente está reclamando de alguma coisa, então aqui acho que é um primeiro conceito que pode ser valioso para todos nós na vida.
Meu filho tá reclamando, ai que saco ficar 2 horas na frente da telinha aqui, tá? Para ter aula. O professor pode estar reclamando, ai meu Deus, que coisa chata, tô dando aula para um monte de siglas, eu não sei quem é, se os meus alunos estão aqui, se eu tô falando sozinha ou tem alguém comigo. O, os pais estão reclamando, cara, eu estou pagando a escola, mas na verdade meu filho não tem a mesma carga horária de aula, nem sei como vocês estão fazendo aí na escola, tá? Mas Uhum. tô te trazendo pela minha experiência. Por quê? Porque é diferente uma Claro. experiência online. Tu não vai ter 5 horas na frente de uma tela. Nenhuma criança vai aguentar isso. Nenhum adulto aguenta isso. Em aulas online a gente vai, em média, no máximo em 3 horas com intervalo de 15 minutos, porque fora isso a pessoa precisa dar uma banda, tem que dar uma volta, dar uma surtada. Uhum. Então, que acontece? É toda uma ambiência diferente. Então, daqui a pouco, eu tenho vários atores, pai, professor, enfim, diretor, aluno, reclamando. Gente, primeira coisa que eu quero te dizer aqui é o seguinte. Isso vem lá da CNV. CNV é sigla de comunicação não violenta. Toda reclamação expressa uma necessidade não atendida. Então, Sim. quando eu tô reclamando, ai, mãe, que saco ficar aqui 2 horas na frente do computador. A gente tem uma escolha que muitas vezes não é consciente, Marília. Por quê? Porque a gente não parou para olhar para essas coisas. A gente vai Uhum. direto para um lugar de é certo ou errado. Então, tá errado, tu tem que ter aula. Tu já tá tendo 3 horas e não 5 de aula. Sei lá, tô só dando só um exemplo. Então, não tem motivo para Uhum. te reclamar. Tu faz isso, porque se tu não fizer isso, tu perde o videogame, tá? A gente começa a ir rapidinho para um lugar de tentar fazer com que o outro faça aquilo que precisa ser feito, de acordo com o que a gente entende que está certo, esperando que ele faça aquilo, ainda sorrindo, achando maravilhoso e dizendo obrigada, mamãe. Opa! Uhum. Ou desculpa, gente, não estou sozinha, estamos também em quarentena, estou com meu filho abrindo um forno, ele bateu a porta, vocês devem ter ouvido um estalo aí. Sem querer, ele escapou a mão, mas tá tudo certo, tá vivo, não se queimou, tá tudo bem. Então, o que Que bom. acontece nesse processo? Quando eu tenho uma consciência, que bom que está gostando aí, Andressa, dessa questão de necessidades, eu escuto além de uma reclamação. Eu vejo uma Sim. criança que está teimando, ou eu vejo um professor que chega para mim dizendo que saco quer dar aula para siglas, e eu percebo que Uhum. atrás disso existe algo mais importante. Algo que para ele é importante, necessário, precioso, que ele valoriza, que ele entende que é fundamental para que ele tenha uma boa experiência de vida, a vida como ela é, Lu, é isso aí. E que não está Uhum. acontecendo naquele momento. E como aquilo não está acontecendo, existe uma frustração. E essa Claro. frustração, por hábito, nós aprendemos a manifestar a partir de um lugar de vitimização, que é um lugar Uhum. de reclamação. Nossa, a vida não tá legal, a vida não tá justa, isso aqui não devia estar Sim. acontecendo diferente, isso aqui tá errado, tinha que ser feito de um jeito diferente. Só, Sim. só Uhum. que o que acontece? Quando a gente está se relacionando com as coisas desse jeito, o nosso ouvido aqui está nos trazendo um conceito que é violento pra gente, que é a vida não tá legal, as coisas não tão boas, eu não merecia passar por isso. E aí a gente está num lugar de reclamação que é um lugar de vítima, gente. Só que o lugar O da que paralisa vítima. muitas vezes. Ai, Renata, fala, é isso que eu quero, vem, é isso aí mesmo. A gente não combinou, mas é por aí. Conta, o que que tu sentiu quando. O que que tu pensou quando eu disse não, isso? que isso, de certa forma, pode nos paralisar e não permitir que a gente supere também, né? Porque se na nossa mente eu só tenho esse pensamento de que eu não vou conseguir, e de que tá muito difícil, que não deveria ser assim, em que momento que eu vou conseguir enxergar possibilidades para fazer algo diferente acontecer? Né? Eu acho que é um pensamento ruim que vai, enfim, levando a outros e acaba nos paralisando, né? Maravilhoso, Marília, porque é aí que a gente vai chegar. Gente, quando a gente está se expressando conosco mesmo, dando vazão a esses pensamentos. Eu venho para o lado esquerdo, porque isso em coaching ontológico a gente chama de coluna esquerda, tá? Uhum. Coisas que muitas vezes Uhum. a gente não traz para conversa com receio do impacto. O que, que vão pensar de mim? Isso aqui pode dar um atrito, pode dar um conflito. Mas no fundo, aquilo tá o tempo inteiro me dando um estímulo de Uhum. escassez, um estímulo de olhar para a situação pela falta, por aquilo que eu não tenho. Só que, ao invés de eu olhar para aquilo que eu não tenho, entendendo o que eu preciso, eu estou olhando para aquilo que eu não tenho, olhando a falta. Então,
quando a gente vai para esse lugar de falta, é exatamente o que a Marília está trazendo que acontece, gente. A nossa vida fica em compasso de espera. Porque se eu acho que é Uhum. o presidente, que é o. Oi, Alex, que saudade! Se eu acho que é o Uhum. presidente, se eu acho que é o coronavírus, se eu acho que são os laboratórios que não conseguem desenvolver rapidamente uma vacina, e se é a escola que está me obrigando a dar aula para siglas, né? Se é a escola que está me obrigando a fazer, ajudar meu filho com a tarefa de casa, e também com o conteúdo, que não é só mais a tarefa, agora também é com o conteúdo. Eu estou esperando, gente, que algo externo mude, só que a gente não tem gestão sobre algo externo. Nenhum de nós aqui Sim. vai Ainda amanhecer mais uma amanhã. situação como essa, né? Que é tão fora do nosso círculo de controle, né? Completamente. Então, eu E acho que isso também é algo, né, de tentar entender que não só a gente, mas todo mundo está vivendo essa situação. Todo mundo está enfrentando esses desafios, né? Então, eu acho que mais do que nunca, assim, a gente não pode se paralisar. e aí, qual é a chave? A virada de chave, né? Para que a gente saia Isso. desse lugar de paralisia. É Qual é? entender, gente. É Eu tudo também isso não para chegar sei. aqui. Ai, me ajuda, tá? A virada de chave é a seguinte, gente. É perceber que sempre é uma escolha. E além da escolha, como é que a gente pode olhar para dentro? Olha só que maravilhoso isso que surgiu aqui. Kátia, Uhum. faz um sinal para mim se eu posso aproveitar a tua fala para falar da matéria a partir da tua fala. Porque eu amei, tá? Porque olha só. Deixa a Renata concluir. Posso, Kátia? Me dá um sinal. Enquanto isso, eu vou estacionar, tá? Porque essa fala dela é preciosa para a gente olhar esse conceito da Tá. necessidade não atendida, mas eu preciso que ela me autorize, né? Porque eu vou pegar uma fala dela para explorar aqui. Posso? Obrigada, Kátia. Olha só o que a Kátia diz. Gente, aqui vai ser um exemplo maravilhoso para entender a diferença da cabeça da gente a partir da comunicação não violenta e a partir da comunicação padrão, tá? Deixa a Renata concluir o raciocínio. Quando eu não tenho, vamos imaginar que a Marília lê essa frase, eu vou fazer Marília A, Uhum. Marília B. Posso, Marília? Pode, com certeza. Marília A. O que seria Marília A? Alguém que não tem consciência de comunicação não violenta. Ela poderia Uhum. ler essa frase, deixa a Renata concluir o seu raciocínio. E ir para um lugar de, meu Deus do céu, estou sendo criticada. Ai, meu Deus do céu, pisei na bola, não estou sendo elegante, não estou sendo cordial com a nossa convidada. Ai, meu Deus do céu, que vergonha! A pessoa me pedir para eu ficar quieta, tá? Uhum. Ai, que Certo. medo! Será que a Rei agora não vai ficar chateada com a gente? Ou ela pode ficar, quem sabe? Marília, opção A. Meu Deus, que mulher mal educada é essa que escreveu isso aqui? Será que ela não está vendo que uma live é para ser uma conversa? Não é para ser um monólogo? Senão a gente não estava fazendo uma live compartilhada, a Renata estava falando aqui sozinha e eu estava escutando, eu não estava aqui junto na tela. Meu Deus do céu, que grosseria! Eu estou dando alguns exemplos, Kátia, não estou te dizendo que nem uma coisa nem outra, é só para a gente pegar isso para explorar, tá? Essa seria uma possibilidade. Ou seja, Marília se conectando com o certo e errado, olhando para dentro de si. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Ou olhando para fora. Kátia está fazendo certo, Kátia está fazendo errado. E aí a gente começa a entrar para um lugar de tentar ascensor interior começa a nos levar para um lugar ou de nos ressentirmos conosco mesmos. Cara, pisei na bola, tô fazendo algo muito errado. Então, ai, que culpa, tô precisando de um chicotinho aqui. Como é que eu vou pagar isso que eu fiz errado? Meu Deus do céu, então agora eu vou ter que dar um jeito. Vou ter que pedir desculpas, eu vou ter que comer um chocolate, não sei como. Eu vou pra academia, cada um com seus mecanismos, tá? Ou não durmo de Certo. noite. Ou então eu vou para um lugar de hostilidade, que deselegância, isso que a Kátia comentou aqui. Então, cara, foi muito feio. Depois tem que conversar com ela, eu tô me sentindo mal. Dentro da comunicação não violenta, a gente vai para um outro lugar. Agora vamos, possibilidades Marília B. Marília Tá. B se conecta com os sentimentos e com as necessidades dela mesma e as Uhum. necessidades e os sentimentos de Kátia. E, gente, isso a gente pode fazer com os nossos alunos e com vocês mesmos. Depois eu quero finalizar essa live trazendo para vocês uma coisa que eu acho que pode ser bem importante, pegando esse exemplo da história das bolinhas aqui, das nossas siglas que a gente enxerga na tela, tá? Porque eu sei que eu tenho profs aqui.
E aí a gente pode usar isso para qualquer lugar. Relação com o marido, relação com o filho, com sogra, síndico do prédio, tá? Gestor, colaborador. Então, olha só. Imagina que eu estou conectada com os sentimentos e com as necessidades da Kátia, quando a Kátia traz esse comentário, deixa a Renata falar. O que isso pode soar para mim como uma reclamação? Faz um sinal para mim aí, gente, se essa expressão dessa fala da Kátia pode soar como uma reclamação para quem estava aqui com a gente até agora. Deixa a Renata falar. Pode ter uma carinha de reclamação. Faz um comentário aqui para mim, para eu poder saber se vocês estão comigo. Sim, obrigada. Sim, obrigada, tá? Obrigada. Ótimo, gente. Então, Fabiane, amada. Ah, outra Fábio, querida. Bom, vou parar de olhar os nomes de vocês, senão começa a dar oi para todo mundo. Falta Miki. Bom, então olha só. Quando eu pego essa fala só, e se ela tem uma carinha de reclamação para mim, lembra que eu te falei que toda reclamação expressa uma necessidade não atendida? Se a Perfeito. Marília está conectada com isso, ela entende que além daquela fala é muito mais do que ser certo ou errado, se sentir criticada ou uma crítica que eu receba do outro. Aquilo fala da necessidade da Kátia de poder seguir escutando coisas que para ela naquele momento estão fazendo sentido e que ela está entendendo que podem. Obrigada pelos retornos, gente. Entrou aqui agora todo mundo. Deu uma segurada no Instagram e agora vieram vários ok dizendo que sim. Então, o que que acontece nesse processo? Quando a gente descola da crítica, do julgamento, da culpa, e a gente conecta com o que pode ser importante para o outro a partir daquilo que ele disse, a gente faz o que a gente chama de empatia, que é começar a me conectar pelo coração. Porque eu preciso me convidar a parar de julgar a pessoa. Porque se eu estou achando que ela está me criticando, a minha tendência vai ser tentar me defender. Faz sentido para vocês? Eu vou tentar explicar. Porque eu fico preocupada com a minha reputação. Eu fico Uhum, preocupada com a minha necessidade de ser apreciada. E aí, quando uhum. alguém me critica, eu acho que essa pessoa não me aprecia. E como aquilo desperta em mim a minha necessidade das pessoas gostarem de mim, porque essa necessidade é universal, a minha tendência vai ser começar a dar explicação. Olha só, eu precisei interromper porque eu queria que ela voltasse para aquele ponto que pode ser importante para o nosso público. Gente, desculpa, eu não me dei conta, né? E aí a gente começa a tentar defender a nossa reputação, trazendo explicações. Só que, na verdade, esse movimento ele é um movimento natural, ele é um movimento humano, ele é um movimento que acontece com todos nós. Só que ele nos distancia dessa conversa com base naquilo que é importante para todos nós. E depois eu vou trazer um exemplo com essa história da sala de aula, tá? Fica tranquilo que vem, não está esquecendo. Então, o que que seria a Marília se conectando com os sentimentos? Exemplo, tá, gente? Não sou vidente, não sou vidente, não sei se é isso que aconteceu. É só para a gente pegar um exemplo aqui. Marília se Tá. conectando primeiro com ela mesma. Vamos imaginar que aquela fala que a Kátia trouxe, deixa a Renata falar, pudesse ter batido dentro dela, como uma coisa assim, ai meu Deus, pisei na bola, que deselegante, ai que chato, né, ela tá me criticando. Autoempatia. Eu preciso fazer Uhum. empatia comigo mesmo primeiro. O que aconteceu? Ah, quando eu leio essa frase, eu me senti triste, chateada, com raiva, não sei. Porque agora eu vou falar para vocês dos 4 componentes da comunicação não violenta, para a gente expressar melhor. Fato, sentimento, necessidades e pedidos. Então eu quero começar a trazer para ti já a partir desse exemplo. Quando eu leio, deixa a Renata falar, fato. Olha que tem uma diferença básica aqui entre fato e julgamento. Gente, CNV não é só isso, tá? É também isso. Mas o que que seria um julgamento? Nossa, essa mulher foi grosseira comigo, ela me interrompeu, ela tá pedindo para eu não interromper a Renata, mas ela tá me interrompendo. Poderia ter tido uma viagem assim. Esse poderia ser um pensamento, um julgamento. O que é um Uhum. fato? É algo que todos nós vimos. Uma pessoa pediu, deixa a Renata falar. É isso. Então, quando eu vejo esta frase, deixa a Renata falar, como eu me sinto diante disso? Ah, eu fico triste, eu fico chateada, eu fico magoada, eu fico com raiva, eu fico frustrada, eu fico ansiosa, não sei, qualquer coisa que tu pudesse sentir.
Por que me sinto assim? Eu estou te dando os componentes para a gente aplicar com a gente mesmo, para ampliar o teu autoconhecimento, a tua autorresponsabilidade. Quando eu tenho essa consciência de autorresponsabilidade, para mim é muito claro que não é a fala que está escrita aqui, é a minha necessidade que está gritando para ser atendida. Porque outra pessoa podia, e acho que a Marília certamente, não, como ela não interrompeu, não fez nada disso, ela passou numa boa, né? Mas outra pessoa passa numa boa e eu passo por aquilo com dor. Por que que às Sim. vezes, diante da mesma experiência, eu dou aula para os RBs, né, para todos, para CA, para KV, para todas as siglas, e aquilo eu tiro de letra, e para outra pessoa aquilo dói? Porque temos essas necessidades com intensidades diferentes dentro de nós. Portanto, gente, tudo aquilo que nos incomoda, o outro é como se ele fosse um veículo, né? Assim, veículo, eu tô falando como aquela coisa de química, tá? Mas é como se aquela pessoa estivesse ali numa interação conosco, nos mostrando sobre nós mesmos. Então, quando a gente tem essa clareza de que aquela coisa que me incomoda fala de mim, eu paro de julgar o que o outro fez e eu começo a olhar para mim. Por que que quando ela diz isso eu me sinto dessa forma? Porque eu tenho, por exemplo, dentro de mim uma necessidade de ser apreciada. Eu gostaria que todas as 89 pessoas que estão conosco nessa live agora saíssem daqui gostando de mim. E quando alguém me diz Uhum. alguma coisa que eu não gosto, que eu sinto que está desagradando, isso abala a minha necessidade de apreciação. Então não se trata do que o outro está dizendo, se trata de que o outro naquele momento está sendo alguém que está me mostrando as minhas necessidades. E aí, ao invés de eu querer defender, ao invés de eu querer convencer, eu começo a perceber aquilo com um outro olhar. Cara, essa pessoa aqui está me mostrando alguma coisa sobre mim. E se eu tiver mais autoconhecimento sobre mim, eu vou saber melhor o que eu preciso da vida. Então, talvez eu chegue aí na quarta etapa, o que eu preciso pedir para essa pessoa. Eu posso talvez chegar nesse lugar. Eu gostaria de pedir que tu compreendesse que nesse momento pode ser importante que eventualmente eu interrompa para que a gente torne essa live mais interessante. Uhum. Então, eu primeiro olho para mim. E a gente usa essa mesma estrutura, Marília, para olhar para o outro. Ou seja, quando o outro, né? Vamos imaginar essa mesma fala. Como é que tu te sente quando eu interrompo? Porque, gente, quando a gente aprende esse recurso, nós vamos ter, inclusive, diálogos diferentes com os nossos alunos. Eu vou poder Sim. chegar e vou poder expressar para o meu aluno. Gente, será que vocês estão. Olha só, vou fazer um exemplo agora. Vamos pegar essa Uhum. questão do professor que fica sem feedback. Porque ter um aluno ali. Gente, se tu é aluno de curso online, aproveita para saber disso também, tá? Porque quando a gente trabalha como a gente está na posição de aluno, eu também agora estou percebendo que às vezes o professor, quando vê só a nossa sigla, se sente desconectado, porque ele tem necessidade de conexão. Então eu também agora vou fazer uma aplicação para vocês, para a gente poder enxergar essa situação dos dois lados e vou abrir para as perguntas, né? Porque já são 7h10, parece mentira como voa. Sim. Então, olha só, imagina que eu sou prof. E eu sou a prof que estou dando aula para um monte de nomes ali, e aquilo ai, me dá uma ansiedade, me dá uma tristeza, me dá uma angústia no coração e fico em dúvida, será que eu tô aqui? Será que estão aproveitando? Porque enxergar a carinha das pessoas é poder ver se o olho tá brilhando. Enxergar a carinha das pessoas é poder ver as pessoas fazendo assim, ou as pessoas fazendo assim. E essa linguagem Uhum. corporal, ela vai me alimentando, não só em tesão, desculpa, eu usei tesão, nem sei se podia uma palavra assim, mas assim, vontade, entusiasmo, motivação, né? É, para me sentir mais animado. Aquilo alimenta a minha energia porque a minha necessidade está sendo atendida. Então, se a gente for olhar pela questão da corresponsabilidade, eu também posso experimentar fazer uma intervenção e manifestar o que eu preciso para minha turma. Eu posso chegar para minha turma e dizer, gente, quando eu entro em aula com vocês e eu observo que vocês estão com as câmeras fechadas, não é quando vocês não querem me olhar, quando eu fico, eu nem sei se vocês estão por aí, quando vocês ficam se escondendo aí atrás da câmera, não. É quando eu observo, então eu vou fazer uma fala mais neutra, que as câmeras estão fechadas, isso me deixa um pouco preocupada, ou me deixa triste, ou me deixa desmotivada, eu não sei o que tu sente, tá? Uhum. Porque para mim é muito importante ter um feedback de vocês. Eu preciso saber se a aula está sendo apreciada, se vocês estão achando a aula interessante, se a aula está sendo legal. Então eu gostaria de pedir para vocês, será que vocês estão
abertos? Será que vocês estariam dispostos a considerar a possibilidade de abrir a câmera? Porque para mim, como prof, isso pode ser muito importante. Eu tenho certeza que eu vou me sentir mais confiante de saber se a aula está sendo interessante. E para mim é muito importante me conectar com vocês. Vocês não vão ter a garantia que as pessoas vão abrir. Mas vocês vão ter a garantia de que vocês fizeram algo importante, necessário, que cabia a vocês, que estava na mão de vocês, para tentar atender a sua necessidade, para sair desse lugar de paralisia que o lugar de vitimização nos deixa, porque ele terceiriza. É o aluno que tem que acordar um dia quase que se dando conta, é a escola que tem que obrigar os alunos a assistirem a aula com a tela aberta, e aí a gente vai para um lugar coercitivo, que é um lugar que eu sei que essa escola não quer ocupar, de fazer o aluno se conectar pela câmera, porque ele tem o medo da punição, ou pela vergonha Sim. de ser exposto diante dos outros, porque quando a gente faz por vergonha, por medo ou por culpa, a gente não faz com o nosso coração. Isso vai gerar um ressentimento, e em algum lugar a gente vai apresentar essa conta. Então, a CNV ela vai nos emprestar essa possibilidade de manifestar essas coisas. Né? Filho, quando eu vejo os teus brinquedos no meio da casa, a mãe fica preocupada, né? Porque para a mãe é muito importante que a gente fique seguro aqui, que a gente não tropece em alguma coisa que não cause um acidente aqui em casa. Então eu quero te pedir, será que tu pode guardar os teus brinquedos na caixa de brinquedo depois de parar de utilizá-los? A gente vai usar, o meu filho aqui dizendo, mãe, eu não tô com nenhum brinquedo no meio da casa. Filho, a mãe tá falando na live, não é pra ti. Isso foi engraçado. Querido! Então, gente, a gente usa essa estrutura para tudo, tá? Claro. Marília, a gente pode falar 3 horas, eu tenho 16 horas de curso sobre esse tema, então vamos lá. O que Sim. que tu acha que é importante a gente tratar, assim, a partir das questões que surgiram aqui e das coisas que tu escutou? Certo, acho que a gente pode começar de repente te trazendo uma pergunta que surgiu nos comentários, pode ser? E Claro, aí, vamos lá. se tiver tempo, a gente pode conversar um pouco mais. A pergunta que surgiu foi o seguinte: na opinião de vocês, a CNV é mais difícil de aplicar pelas pessoas mais objetivas e ou mais francas, ou ainda pelos mais ansiosos? Eu vou dizer para você, vou responder o que eu genuinamente penso a respeito disso. Claro, vocês estão pedindo uma opinião pessoal, é a opinião pessoal que eu vou trazer. Claro. Eu diria que a CNV ela é um método complexo no início, quando a gente começa a entender um pouco melhor. Por quê? Porque ela muda muito o observador que nós somos. Então, a gente enxerga as coisas por uma outra perspectiva. Eu paro de olhar para o certo e errado e começo a olhar o que a gente precisa, o que eu preciso e o que tu precisa para a gente ficar bem. Então, quando essa pessoa pergunta se pode ser mais difícil para as pessoas ansiosas, eu diria que talvez possa ser mais difícil, sim, pelo menos no primeiro momento. Porque as pessoas que têm uma característica, ou que elas estão visitando a emoção da ansiedade, geralmente elas têm um pouco mais de pressa. E elas estão mais conectadas com o futuro do que com o presente. E a CNV, ela vai ser melhor aplicada quando a gente começa a desenvolver, Marília e turma, uma consciência maior sobre a importância da presença, sabe? De eu conseguir estar ali naquele momento com uma pausa. Porque no início, eu digo isso para os meus alunos, com base em todos os estudos que eu já fiz e tudo mais, que existe a CNV, nem sou eu que digo, tá, gente? Isso os estudantes, os praticantes de CNV dizem. Eu só estou replicando uma fala, né? Que existe a CNV formal e a CNV informal. A CNV formal é essa que a gente aplica tudo direitinho, tá? Agita aqui com a gente. Sim, mindfulness é muito importante, né, Lu? Para que a gente consiga ter aquele momento de pausa e parar de olhar aquele pensamento automático, que é só o nosso mecanismo de sobrevivência instintivo, tentando dar conta da gente seguir defendendo aquilo que é importante para nós, mas não da melhor forma. Porque é uma forma onde muitas vezes a gente fala as coisas num tom que não é um tom assertivo, né? Que eu quero ter mais resultado, mas a maneira como eu me expresso, as palavras que eu utilizo, o tom de voz que eu uso, a projeção física que eu faço, gera no outro a necessidade de se defender também. E aí, então, aumenta a chance da conversa ser uma conversa mais atritada. Se eu chegar para o meu aluno e disser, abre essa câmera, já pedi,
né? É muito diferente de eu dizer, olha, quando eu vejo vocês, né, eu fico um pouco Me sinto chateada, eu fico um pouco, melhor. né, porque Tô para com mim saudade de vocês, né? ia ser É tão bem diferente. legal enxergar vocês olho no olho. Para mim é importante me conectar com vocês. Eu sinto saudades da carinha de vocês. Gente, eu passei pouco tempo com vocês porque a gente já encerrou logo no início do semestre, no início do ano. Então eu nem conheço muito bem vocês direitinho. Para mim, pensa, os professores encerraram as aulas sei lá, com 2 semanas, 3 semanas, um mês de aula, né? Então, assim, essa questão também, ela é uma questão. Eu quero ver como vocês estão reagindo, para mim isso é importante para eu saber se eu tenho que mudar alguma coisa na aula, né? Para tornar essa aula mais interessante, eu preciso saber como está a expressão de vocês. Então, as pessoas ansiosas, elas talvez possam ter um grau de uma demanda um pouco maior sobre a presença. E a outra pergunta é se as pessoas na mesma pergunta, se as pessoas mais francas, se seria mais fácil para as pessoas mais francas, é isso? Ou mais Na difícil? verdade, assim, ver se ela é mais difícil de aplicar pelas pessoas mais objetivas e ou mais francas. Talvez Hum. porque por essa questão de já chegar com, Mais né? direto, mais objetivo, Uhum, mais, como diz muito, a gente tem gente do Brasil inteiro aqui, mas somos gaúchas e estamos falando, né, de professores inquietos que está aí no sul, aquela coisa mais faca na bota, já diz logo o que tem que dizer. Sim, por sim. quê? Mas só que eu quero dizer o seguinte, quando a gente começa a perceber a diferença que isso faz, e a gente muda o nosso observador, nós nos damos conta que quando nós somos muito diretos, a gente encurta um caminho importante, que é falar sobre a nossa intenção. E a intenção meio que se conecta com por que aquilo é importante para mim. E quando o outro não conhece a nossa intenção, não sabe por que aquilo é importante para nós, e ele não consegue ter o tempo necessário para ele se conectar com aquilo que é importante para a gente, com o nosso sentimento, com a nossa necessidade, aumenta a chance dele não se sentir convidado a colaborar. Porque Sim. ele pode se sentir desrespeitado na necessidade que ele tem. Então a gente precisa, na nossa comunicação, para sermos mais. Termos melhores resultados, também contribuir para que o outro sinta o desejo de se conectar conosco. Por isso essa estrutura é importante. Então, quando a gente está aprendendo, muitas vezes essa fala é como se a gente tivesse uma tela mental. Bom, Uhum. tem alguma coisa aqui que está me incomodando. Eu preciso saber o que que é, porque só vou conseguir expressar o que eu preciso se eu conseguir perceber porque aquilo me incomoda. Então, eu preciso olhar o que aconteceu. Ah, agora eu entendi. Eu li tal coisa, alguém me disse tal coisa, eu vi tal coisa que aconteceu aqui. Como será que eu estou me sentindo? Tem um desconforto aqui. A partir desse desconforto, por que será? Ah, daí tu começa a ter uma conversa contigo. O que que seria o cenário ideal? Qual era a expectativa que eu tinha? O que que precisaria acontecer para mim ficar bem? O que que eu gostaria de pedir para essas pessoas? O que que Uhum. seria uma experiência que eu gostaria de ter diante disso? Tu começa a te aproximar da tua necessidade, daquilo que é preciso, necessário, importante, valioso. E aí tu começa, será que eu tenho que pedir alguma coisa para mim? Bom, às vezes o que a gente precisa pedir para a gente mesmo é serenidade, calma, pausa, não reage agora, espera, Uhum. observa, vê, observa. Tenta identificar o que está acontecendo dentro de ti para depois tu conseguir identificar se há algo que tu precise pedir para o outro. E aí o que tu precisaria pedir para o outro? E aí, gente, aí tem uma coisa importante que eu não posso ir embora sem falar, Marília, Uhum. que é nós temos o hábito de pedir para o outro o que não queremos e não o que queremos. E isso acontece em Sim. tudo, desde os recados que a gente enxerga nas paredes do shopping, tá? Não é permitida a entrada de pessoas estranhas nesse local. Na verdade, ali é acesso de funcionários ou de pessoas autorizadas. Não deixa o teu Sim. quarto bagunçado. O que tu quer, organiza os teus brinquedos na caixa de brinquedos, né? Não deixa a câmera fechada, gente. O que a gente quer, pessoal, eu quero ver vocês. Então, o pedido também é um aprendizado. Ah, eu não quero mais que tu fale comigo nesse tom. Eu gostaria de te pedir que tu falasse um pouco mais baixo. Então, a gente também precisa fazer um exercício, não só de o que que a gente precisa, mas também sobre como podemos expressar o que precisamos a partir daquilo que queremos e não do que não queremos. E, além disso, pedidos específicos.
tá? O Marshall traz um exemplo. Respeita a minha privacidade. Gente, eu preciso que vocês estejam aqui comigo. O que é estar comigo? É abram a câmera, é participem, é deem um retorno, é escrevam no chat, é peçam para falar, levantem a mão, façam um legalzinho, levanta a mãozinha virtual. O que a gente precisa? Muitas vezes é expressado de maneira muito ampla. E aí o que acontece? O outro vai lá e faz um esforço esperando um reconhecimento. E como ele não atendeu aquilo que era a condição de satisfação, a gente de novo está pedindo, e aí cria um distanciamento nessa relação, né? Uhum. Ainda mais agora, né, Renata? Fico pensando que muitas vezes a gente não tem o olho no olho, né? Esses pedidos têm que ser bem mais assertivos, né? Nesse momento, assim, onde a gente tem se comunicado muito, por exemplo, com as famílias, né? Os professores com os estudantes, e às vezes essa comunicação tem alguns ruídos que se originam dessa questão do pedido não ter sido tão claro, né? E E aí, às olha vezes só. Desculpa, fala, Marília. não, que às vezes uma situação que vem em cima de uma situação que, na verdade, poderia ter sido evitada se o pedido fosse mais assertivo, né? E o que tu está dizendo é tão maravilhoso, porque isso me leva para fazer o seguinte comentário. Duas coisas, julgamentos, que eu quero entregar aqui para vocês antes da gente finalizar. Como a gente pode agir diante de julgamentos. E essa questão que tu está trazendo do pedido, que é o seguinte. Gente, nós também não aprendemos a perguntar. Então, assim, a gente às vezes recebe um pedido incompleto e nós não aprendemos. Então, precisamos aprender. Olha só, já vou fazer agora. Não aprendemos, podemos ter melhores resultados na vida se desenvolvermos essa habilidade de fazer perguntas. O que significaria dizer isso? Né? Se alguém vai lá e me pede alguma coisa, eu posso ter mais informações. Muitas vezes não fazemos isso. Também preocupados com a apreciação, atender a nossa necessidade de apreciação. E se eu perguntar Sim. e ela achar que eu não tenho capacidade, que eu não sou competente? E se eu perguntar e ela achar que eu estou criticando, dizendo que ela não tem capacidade de me explicar com clareza? E se eu perguntar? Então a gente acaba não perguntando. E às vezes o pior, achamos que entendemos. Porque vamos para o Uhum. nosso óbvio, que é diferente do óbvio do outro. Então aprender a Uhum. perguntar, sim, é super É. importante. É disso que tu tá falando? É isso que tu precisa? Seria uma maneira de tu verificar o entendimento. Tu tá me dizendo que tu precisa para a próxima sexta, sexta dia 21, é isso? Uhum. Ah, Algum ok. horário específico, de repente, ainda, né? Justamente. Sexta-feira de manhã, até às 10 fica bom para ti? Porque a gente fica Uhum. com aquela sexta-feira de manhã e para ti é até o meio-dia e para mim é às 8 horas quando começa o expediente. Aí o que Uhum. acontece? 8 horas eu estou na tua mesa, não tá pronto, e tu tá te sentindo cobrada e eu tô achando que não posso confiar em ti porque tu tinha prometido para sexta-feira de manhã. Sim. Tu me pede alguma coisa? Eu tô pensando em fazer no PowerPoint, eu preciso te perguntar. Eu pensei em fazer no PowerPoint, é isso? Vou falar, Cássia, do Foi Clara, maravilhoso. Obrigada, Cássia, aluna do CNV e do Laço. Então, assim, Sim. uma coisa super importante, a gente também tem um hábito de perguntar assim, tu entendeu? Como é que o outro pode se sentir, gente? É. Como se, né? Como que tu não entendeu, É né? como se tu estivesse chamando, não estou confiando na tua capacidade de entender, na tua capacidade cognitiva. A outra forma que Uhum. a gente faz é ainda pior. Repete para mim o que tu entendeu. E aí o outro fica Uhum. com a certeza que tu não confia nele, porque não basta tu dizer sim, entendi. Tu tem que provar. Repete. Então tu passa por controladora e tu passa também por alguém que não confia na palavra do Sim. outro. Então, olha só, como é que a gente pode potencializar essa verificação do entendimento? Gente, eu quero garantir que eu fui clara, para mim, assumindo responsabilidade pela tua necessidade. Eu preciso garantir que eu fui clara, eu quero me certificar que eu te passei todas as informações. Então, o que que tu escutou? O que que ficou para ti daquilo que eu te pedi? É uma introdução protagonista, porque isso tira a luz do outro achar que tu não confia na capacidade dele e traz a responsabilidade para a tua necessidade de te fazer claro, Sim. né? Mostra que tu realmente se importa com com aquela relação que aconteceu ali, né? De pergunta, de pedido. E eu acho que a pessoa também acaba se sentindo mais à vontade para fazer alguma pergunta, se for o caso. Uhum. Sem Renata, a dúvida, gente está perfeito. terminando o nosso tempo.
Desculpa, Eu mas eu acho que sei, temos 6 minutinhos. fazer uns minutinhos agora finais. Sim, eu tenho um recado que eu gostaria de passar, e aí depois, Marília, me dou por entregue com o recado básico, que é o seguinte, gente. Eu estou falando para vocês da importância de nós nos conectarmos pelo julgamento. Então, tem uma coisa que é maravilhosa para a gente sair do lugar do julgamento. Deixando claro que o julgamento é maravilhoso, precisamos julgar para sobreviver, inclusive. Precisamos avaliar, estamos em risco, não estamos. Só que a questão é que muitas vezes nós fazemos isso por hábito, é uma questão instintiva. Quando a gente vai lá, por exemplo, um aluno, tá? Ou alguém na tua vida que não está fazendo alguma coisa, um aluno que atrasa uma entrega, tá? Um colaborador teu, do teu time, atrasa uma entrega de um relatório, um familiar teu que combina de te mandar alguma coisa e não mandou no prazo que ele combinou. Procurem estar abertos para a curiosidade, tá? Antes de ir Entender. para esse lugar, pô, ele é irresponsável, ele é descomprometido, ele não me considera, esse aluno é displicente, a minha sogra não se importa comigo, seja o que for, ir para esse lugar de, cara, o que será que aconteceu? Como essa pessoa pode estar se sentindo? O que será que levou essa Uhum. pessoa a agir dessa forma? E aí não ficar no lugar da adivinhação, ir para o lugar do diálogo, Marília, perguntando. O que é que Perfeito. nós tínhamos uma entrega para hoje às 2 horas, são 2h15, eu ainda não recebi. O que aconteceu? Então, Uhum. perguntar o que aconteceu, gente, acaba nos levando para muito menos estresse na vida, porque boa parte da forma como a gente se relaciona tem a ver com a certeza que a gente criou de algo que a gente não sabe, porque a gente não tem a informação do contexto completo. Sim. Bom, Ah, isso é algo maravilhoso mesmo para pensar, Renata, nessas nossas relações e em todos eu consigo fazer conexões com vários âmbitos da nossa vida, né? Porque de fato eu acho que a CNV tem para contribuir isso, de tornar as relações mais colaborativas, né? Não sei, assim, mais abertas, né? Enfim. uhum. E olha que lindo que alguém brincando, isso me ajudou a não julgar a Kátia, que fez aquela frase maravilhosa, cara, Kátia, gratidão. A nossa live também Ah, andou para esse lado a partir da tua fala, porque a tua sim, fala expressava uma necessidade. Como é que a gente pode pegar isso para finalizar? Deixa a Renata falar. A gente poderia dizer de uma forma, dentro dessa estrutura, que poderia ser algo. Para mim, tá, eu preciso escutar aquilo que está sendo. Eu gostaria muito de saber mais a respeito de tal aspecto, né? sim, Porque uhum. provavelmente Essa é a algum minha raciocínio. Uhum. Para mim é muito importante saber a respeito daquela situação. E aí a gente começa a expressar as coisas de um jeito um pouquinho diferente, correndo menos risco. Porque aqui nessa live a gente não te julgou, Kátia. A gente sabia que a tua fala expressava a tua necessidade de escutar aquilo que estava sendo dito antes. E isso para nós foi um presente. Mas boa parte dessas interações na vida, a pessoa com quem a gente está se relacionando não tem essa informação, né? E aí acaba Uhum. sendo um desgaste maior para nós também fazer todo esse processo de autoempatia e empatia com o outro, e ajudando o outro a expressar. Mas isso é muito possível. Pessoas que Sim. não falam com pessoas que conhecem pouco do que a gente falou aqui sobre o CNV conseguem ter diálogos muito qualificados também, fazendo essa ponte para que o outro expresse o que ele precisa para ter a vida mais maravilhosa. Perfeito. Renata, muito obrigada Eu de que coração agradeço. pela conversa hoje. Acho que todo mundo que escutou conseguiu, né, tirar coisas boas e eu acredito que esse tipo de papo pode ser sempre multiplicado mesmo para todos os nossos âmbitos da nossa vida, tá? Eu só tenho que te agradecer e informar para o pessoal que essa live vai ficar gravada, sim, e que se vocês quiserem acompanhar as outras lives da Escola de Professores Inquietos, sempre estaremos postando na página e no nosso site todos esses conteúdos e essas próximas lives que virão, tá bem? Tá bem. Então, o último agradecimento pelo convite. Feliz demais de estar aqui, pelo visto, pelos feedbacks que a gente está recebendo aqui. O pessoal gostou também. Grace. E, gente, se ficou alguma dúvida em relação ao conceito, vocês podem me procurar no direct, tá? Que aí eu Perfeito, tá esclareço se bem. alguma pergunta passou aqui. Gente, obrigada, uma ótima noite, tá? E lembrem, todos podemos escolher como vamos passar por isso, tá? Obrigada. Beijo. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, Renata. Tchau.
Boa noite, então, a todos. Mais uma vez, obrigada e até a próxima. Boa noite, gente.